Fala galera! Beleza? Hoje vamos mergulhar na história incrível do primeiro super-herói dos quadrinhos. Então se liga aí, porque a gente vai voltar no tempo para descobrir como Superman voou pela primeira vez, nas páginas da Action Comics 1. E como isso impactou toda uma geração. Para entender completamente o contexto da aparição do Superman, é essencial explorar o clima econômico e social dos Estados Unidos, durante a Grande Depressão. Na década de 30, toda a nação estava mergulhada em uma crise sem precedentes. Milhões de pessoas estavam desempregadas, bancos, fábricas e grandes editoras da época faliram, e as famílias lutavam para sobreviver em meio à pobreza. E nesse cenário desolador, uma nova cultura popular passou a ganhar espaço. Com poucos recursos disponíveis, a única forma de entretenimento acessível se tornaria um refúgio para aqueles que buscavam escapar da dura realidade. Os quadrinhos, pois com suas histórias emocionantes e heróis destemidos, rapidamente se tornaram uma das formas mais populares de entretenimento da época. Com apenas alguns centavos, as pessoas podiam mergulhar em mundos de aventura e fantasia, esquecendo por um momento as dificuldades que enfrentavam no mundo real. E para as crianças da época, os quadrinhos eram uma fonte de inspiração e imaginação. Eles sonhavam em ser como os heróis dos quadrinhos, capazes de superar qualquer obstáculo e defender o que é certo. Assim, os quadrinhos não eram apenas uma forma de entretenimento, eles se tornaram uma parte integrante da cultura popular americana, refletindo e moldando os valores e aspirações de uma nação em crise. Nessa mesma época, surgem dois jovens talentosos. Esses dois caras se ligavam pra caramba em contar história. E ambos compartilhavam o amor por quadrinhos, ficção científica e heróis mitológicos. Inspirados pelas revistas pulp e pelos heróis de suas infâncias, durante sua adolescência em Cleveland, Ohio, os dois amigos começaram a desenvolver o que se tornaria um dos maiores ícones da cultura pop. Como muitos outros jovens da época, buscavam uma fuga dos problemas do mundo real. Eles sonhavam com um herói, um defensor da justiça que pudesse enfrentar as adversidades e trazer esperança para aqueles que estavam sofrendo. E dessa necessidade desesperada por escapismo, nasceu a semente do Superman. As noites eram passadas em intensas sessões de brainstorming, onde os dois amigos discutiam ideias e esboçavam personagens. O Superman começou como um conceito vago, uma mistura de influências que variavam de mitologia grega à ficção científica. E à medida em que eles refinavam sua criação, o Superman começou a ganhar forma, tornando-se um ser sobre-humano dotado de força, velocidade e poderes além da imaginação. A convergência de influências culturais ajudaram a moldar o herói que conhecemos hoje, pois teve inspiração em uma variedade de fontes, desde a mitologia clássica até os heróis contemporâneos da época. Figuras como Hércules, o semideus da mitologia grega, conhecido por sua força sobre-humana, até Zorro, o vigilante mascarado que lutava contra a injustiça, desempenharam papéis fundamentais na criação do Superman. Essas influências ajudaram a moldar não apenas os poderes e habilidades do Superman, mas também sua missão de combater o mal e proteger os inocentes. Além das influências culturais, o Superman também incorporou os ideais da América da época. Ele personificava a ideia do sonho americano, representando a crença de que qualquer pessoa, independente de sua origem ou circunstâncias, poderia superar adversidades e se tornar um símbolo de esperança e justiça. Seu traje, composto pelas cores da bandeira americana, era um lembrete visual desses ideais, tornando-o instantaneamente reconhecível como um verdadeiro herói americano. O surgimento desse super-herói foi muito mais do que apenas a criação de um personagem de quadrinhos. Foi a manifestação de aspirações e valores, compartilhados por uma nação em tempos difíceis. O tornando símbolo de esperança e inspiração, não apenas para os leitores de quadrinhos, mas também para todos que buscavam desesperadamente heróis para admirar e acreditar. Sua estreia, na revista Action Comics 1, em 1938, foi um momento histórico, que mudaria para sempre o panorama dos quadrinhos. Publicada pela editora, que mais tarde se tornaria a famosa DC Comics. Apresentava uma capa icônica,
com o Superman erguendo um carro acima de sua cabeça, demonstrando sua força sobre-humana. Nas primeiras páginas, os leitores foram apresentados a história de origem do Superman, um bebê alienígena enviado à Terra por seus pais. Adotado por um casal de fazendeiros do Kansas, que cresceu descobrindo gradualmente seus poderes. Ao atingir a idade adulta, ele se tornou o Superman, defendendo a verdade e a justiça. No início a galera ficou dividida. Uns piraram na inovação, e no estilo frenético do desenho de Joe Shuster. Outros acharam meio estranho ter um herói superpoderoso, e não compraram a ideia. Dizendo que não era necessário um homem com super força para botar ordem no país. Outros acusavam o incentivo à violência, a aceitação de uma autoridade não eleita para julgar e punir criminosos. Mas com o tempo, sua popularidade e aceitação aumentaram, conquistando um lugar nos corações dos fãs de quadrinhos mundo afora. Dando início a uma jornada lendária do personagem, inovando o padrão super-herói nos quadrinhos. Além de suas adaptações em outras mídias, abriu caminho para uma nova era de personagens e histórias, inspirando uma explosão de criatividade e inovação na indústria dos quadrinhos. O sucesso do Superman ajudou a estabelecer a DC Comics como uma das editoras mais influentes do mundo, ao mesmo tempo em que estabeleceu o modelo para outros super-heróis que viriam depois dele, inspirando esperança e justiça em todos os lugares. Seja nos quadrinhos, filmes ou séries, o Superman continua a nos motivar a lutar por um mundo melhor. Que esta jornada pelo legado do Superman seja apenas o começo de muitas outras aventuras. Obrigado por voar conosco através das páginas da história. Gratidão por ter nos acompanhado nesta incrível jornada sobre a história do Superman, um pioneiro dentre os super-heróis. Esperamos que você tenha se encantado tanto quanto nós, com as fascinantes revelações sobre a importância cultural e histórica desse ícone. Até a próxima!